Bom dia, alunos da turma do 9º ano, como vocês estão? Então, na aula de hoje, dia 15 de setembro, a gente vai dar continuidade ao conteúdo programático, né? Encerramos em agosto concordância verbal e nominal, e a gente vai estar dando, né, inicia com um novo conteúdo, tá? Polissemia e as expressões idiomáticas. O que é polissemia? A polissemia representa a multiplicidade de significados de uma palavra. Do grego polis significa muitos, enquanto sema refere-se ao significado. Portanto, um termo polissêmico é aquele que pode apresentar significados distintos de acordo com o contexto. Apesar disso, eles têm a mesma etimologia e se relacionam em termos de ideia. Vejamos alguns exemplos no qual as mesmas palavras são utilizadas em diferentes contextos. Então, no exemplo 1, a gente tem aí a palavra letra. A letra da música do Chico Buarque é incrível, né? Então, está se referindo à música. A letra daquele aluno é inteligível, então está se referindo à escrita dele. Meu nome começa com a letra D, se referindo a uma letra do alfabeto. Então, você vê que a polissemia é a mesma palavra, com vários significados dependendo do contexto. Logo, constatamos que a palavra letra é um termo polissêmico, visto que abarca significados distintos dependendo da sua utilização. Então, aí, foi o que eu acabei de falar. Na frase 1, é usada como música, canção. Na 2, significa caligrafia, né? A escrita da pessoa. E na 3, indica a letra do alfabeto. Apesar dos muitos significados, todos se relacionam com a ideia de escrita. Isso é importante. A escrita da letra da música, a escrita da letra do alfabeto e a escrita da caligrafia em si, tá? Então, apesar dela apresentar vários sentidos, elas se relacionam com a mesma ideia. Temos um outro exemplo aí, palavra boca. A boca da garrafa de cerveja está com ferrugem. O seu João continua mandando bocas para a vizinha do primeiro D. E que tal se você fechasse a boca? Na oração 1, é a boca da garrafa, é a abertura do recipiente. Enquanto na 2, tem o sentido de provocar, né? Fica fazendo bocas para vizinho. E na 3, é feita uma referência de fato, à boca, né, a parte do corpo. Todos, no entanto, se relacionam com a função da boca. Qual é a função da boca? Abrir e falar, né? Então, vocês veem que mesmo com significados diferentes, por conta do contexto, a palavra tem a mesma ideia central. Tem um outro exemplo aí, com a palavra formigueiro. A praia parecia um formigueiro no sábado. O paciente queixou-se ao médico do formigueiro nas mãos. Foi todo picado logo depois de pisar no formigueiro. Na oração 1, o formigueiro tem o sentido de multidão, muita gente. Na 2, tem o sentido de coceira na mão, né? E na oração 3, o formigueiro se refere à toca de formiga mesmo. Todos se relacionam com a ideia de multidão. Muitas formigas passando dão a sensação de comichão, né? De coceira, por exemplo. E aí, quando a gente vê lá no título desse conteúdo programático, a gente tem polissemia e as expressões idiomáticas. Então, nós vimos a polissemia aí, que é quando uma palavra tem vários significados, dependendo do contexto, mas com a mesma ideia central. E agora a gente vai ver as expressões idiomáticas. Aí eu peguei as que são mais correntes no Brasil, mais utilizadas. Uma expressão idiomática ocorre quando um termo ou frase assume um significado diferente daquele que as palavras teriam isoladamente. Assim, a interpretação é captada globalmente, sem necessidade da compreensão de cada uma das partes.
usamos expressões idiomáticas a todo instante. O uso de expressões idiomáticas não se restringe a um aspecto específico da nossa vida, nem a uma determinada camada social. As expressões idiomáticas são uma parte importante da comunicação informal, tanto escrita como falada, e também são usadas frequentemente no discurso e na correspondência formal. E aí a gente tem alguns exemplos. Isso aí é como se fosse uma tabela, tá? Porque aí fica um pouco mais difícil de montar a tabela no slide e tal, mas entra como uma tabela. Por exemplo, uma expressão idiomática: acabar em pizza. O que quer dizer acabar em pizza? Quando uma situação não resolvida acaba encerrada. Então, esse acabar em pizza é uma expressão idiomática. Acertar na mosca, quando você acerta precisamente naquilo, né? Certinho. Acertar na lata é acertar com precisão, adivinhar de primeira. A céu aberto, ao ar livre. Achar chifre em cabeça de cavalo, procurar problema onde não existe. A dar com pau, em grande quantidade. Advogado do diabo, pessoa que defende aquele que não é digno de defesa. E aí a gente vai vendo algumas expressões idiomáticas que são usadas frequentemente, né, até sem perceber no nosso dia a dia. E aí o que são as expressões idiomáticas? São frases que possuem sentido além, né, foi estabelecido-se um sentido na nossa língua além do que a própria palavra em si quer dizer. Isso são as expressões idiomáticas, tá? E aí a gente tem aí, eu coloquei essas, tipo uma tabelinha, são quatro slides, tá vendo? Arregaçar as mangas, dar início a um trabalho, babar ovo, aquela pessoa que puxa saco, idolatra, né? Banho de água fria, quando rompe as expectativas, decepciona, né? Tomou um banho de água fria, não é o banho em si, quando há uma decepção com alguma coisa, uma ilusão, né? Desiludiu. Então, assim, eu coloquei essas opções, mas assim, nem necessariamente precisa copiar todas, né? Copia umas 10 mais ou menos aí, deixa aí como exemplo para você, sempre que você for estudar, né, lembrar de expressões idiomáticas, você né, dá uma olhada, o que são as expressões idiomáticas? Quando você já olhar a frase e ver o significado do lado, você já vai saber, tá, é aquela frase que tem um sentido, né, foi estabelecido um sentido daquela frase, além do que ela quer dizer de verdade, né, tá ok? Conteúdo simples, tá, do nosso bimestre. Essa semana a gente vai ficar com esse conteúdo. Na próxima aula a gente vai estar dando continuação à polissemia, tá? E com copia no caderno, tá ok? Que é matéria nova. A gente vai estar retornando aí, né? Tudo indica que a gente retorna. A gente não sabe como é que as coisas vão ficar de fato, mas vai dar tudo certo, né? Graças a Deus está diminuindo os casos, a gente vai ter que continuar com os nossos cuidados, né? Todos de máscara, não vai pra rua, coloca máscara. Leva um álcool em gel, passa toda hora na mão, entendeu? Né? Mas assim, é difícil também ficar aguardando uma vacina, entendeu? Então também a vida precisa seguir um pouco, né? Já perdemos aí 6 meses, né? E dentro de casa, não foi uma perca, que as aulas continuaram, mas foi até, por um lado, foi uma experiência diferente pra gente, né? Tanto para vocês aí, como para os professores também, né? Nunca trabalhei com aula à distância, então vamos ver aí como é que as coisas vão voltar, mas não esqueçam de ter uma máscara na mochila, de ter um álcool gel na mochila, não tirem, entendeu? Utilizem sempre desse, né, do que a gente tem no momento para se prevenir, né? E aí a gente retorna aí com cuidado, como eles falam, novo normal, mas com vontade e força aí, né? Então fiquem com Deus e um beijo a todos.